Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje nós falaremos sobre um tema muito pertinente e importante, né? Eu considero isso para esse tempo, que é a frieza espiritual. Provavelmente um dia você já se sentiu frio espiritualmente, você já caiu nisso, ou você conhece alguém. Então eu acho que é um assunto muito importante para nós cristãos e eu creio que vai ser um vídeo que vai me ajudar e te ajudar, certo? Então vamos lá. Assim, quantos de nós já vimos nas igrejas aquelas pessoas que começaram queimando por Jesus, sabe? Que era assim, uma intensidade sem precedência e nós vemos que ela acabou se esfriando espiritualmente. O que eu acho engraçado é que as pessoas pensam que frieza espiritual ela parte do dia pra noite. Então um dia eu estou aqui, mas no outro dia eu estou aqui. Mas na realidade não é assim. Frieza espiritual se dá quando você está aqui e cada dia você vai caindo um pouco até você chegar no fundo do poço. E é uma coisa que geralmente a gente não percebe até realmente estarmos no final, né? Assim, no fim do poço mesmo. Então, realmente isso acontece com muitos cristãos e isso se dá principalmente por negligência, preguiça, procrastinação. E por que eu digo isso? Porque nós vemos que a negligência é quando você tira aquilo que é mais importante para colocar outra coisa no lugar. Então, quantos de nós estamos aqui, tipo, 1 hora de devocional, aí depois a gente começa, não, a rotina tá muito corrida, vou ter que diminuir. Então a gente vai negligenciando e colocando outras coisas no lugar que deveria ser de Deus. Mas eu já falo da preguiça também, porque com a negligência vem a preguiça, tipo, não vou fazer agora, vou fazer depois, o que leva à procrastinação. É um rumo sem fim na realidade, né, gente? Mas então essa procrastinação faz com que a gente nunca faça, né? E é por isso que nós devemos realmente fugir dessas palavras, fugir dessas ações, para que não venhamos cair em tentação, para que não venhamos cair nesse mar frio, né? Vamos falar assim. Isso me lembra de uma história que tá lá em Mateus 25:25. Produção / Mistério Futuro, coloca aí se é mesmo, mas eu acho que é. Mateus 25:25 diz sobre as 10 virgens, né? Elas estavam esperando pelo noivo para uma grande festa que teria, mas supostamente o noivo demoraria, o que fez elas dormirem. E aí quando gritaram, olha, o noivo tá vindo, aí elas levantaram assim, 5 delas pegaram o óleo, colocaram em suas velas para continuar brilhando e que para elas irem para o local, mas 5 foram negligentes, né? Elas pensaram que o noivo demoraria demais, elas viveram como se não tivesse amanhã. Então elas não compraram o óleo, né? Elas não estavam preparadas para o que estava vindo. Então elas pediram para as 5 que trouxeram, ei, dá um pouquinho do óleo aí pra gente. E elas não deram porque senão elas ficariam sem. Então, quando o noivo veio, as 5 que estavam preparadas o acompanharam e foram para a grande festa. Enquanto aquelas 5, elas tentaram dar os seus pulos lá, mas quando elas bateram na porta da grande festa, o noivo falou, não as conheço, apartai-vos de mim. Então nós vemos realmente um cenário que não fica só na Bíblia, mas bem pra realidade, não é mesmo? Quantos de nós, às vezes, estamos vivendo como se não tivesse amanhã, não estamos preparados para a grande chegada do noivo, né? Então, eu gosto muito de uma frase que diz que se a gente não vive por aquilo que a gente acredita, é porque nós não acreditamos de verdade. Se você e eu acreditamos que Jesus está voltando, mas não vivemos de acordo com isso, isso mostra que na realidade nós não acreditamos. O que parece ser o cenário dessas 5 virgens que na realidade não estavam preparadas porque estava prestes a acontecer. Já tinha sido anunciado que o noivo viria, mas elas foram despreparadas, elas foram negligentes. Isso não pode acontecer comigo, com você. A negligência, a imprudência, a falta de preparação não pode estar conosco, porque um dia o noivo realmente voltará. Mas se nós não estivermos com os corações queimando, se nós não estivermos afogados por eles, não entraremos na grande festa. Ou seja, nós não subiremos com ele, nós não seremos arrebatados pela presença de Deus. Então é necessário uma preparação da minha parte e da sua parte.
Sabe que Deus, ele quer ter realmente um relacionamento íntimo com a gente, mas Deus, ele não vai te catar pelo braço, vai falar, vem aqui, você vai orar assim. Deus não é assim. O Espírito Santo, na realidade, é um cavalheiro. Então ele fica esperando pela sua presença, porque Deus nunca sai do lugar onde ele está, mas somos nós que saímos. Então Deus, ele fica esperando para ter essa intimidade com você, mas essa intimidade não irá acontecer se você não se posicionar e começar a ter realmente um relacionamento com ele, sabe? Então é uma responsabilidade sua queimar por Jesus, é uma responsabilidade minha queimar por Jesus. E não ele coloca esse fogo no nosso coração, mas é nós que devemos queimar, nós que devemos acender essa brasa que está dentro da gente. Só que muitas vezes nós estamos deixando isso de lado, sabe? Por outros amores. Eu até gravei um vídeo pro Instagram que falava sobre esses outros amores, né? O Senhor me colocou muito para refletir no livro de Oséias. E eu acho interessante que lá em Oséias 7 fala que eles estavam na presença de Deus, mas na realidade o coração adúltero deles estava fora, né? Então nós vemos que o Senhor estava lá e durante todo o livro de Oséias nós vemos que o Senhor, ele tenta reconquistar Israel, mas Israel está com o coração idólatra, ou seja, eles estão com corações em outras coisas, o que faz eles se afastarem de Deus, porque de verdade você não pode servir a dois senhores, como nós vemos na Bíblia. Você sempre vai amar mais um do que outro. Então, se o seu coração está voltado para outros amores, se o seu coração está fora do jardim do Senhor, vai ser muito difícil você ter um relacionamento com Ele. É necessário que você coloque Ele em primeiro lugar na sua vida, mas é necessário você também tirar aquelas coisas que você sabe que te levam a ser distante dele, né? Então é realmente um posicionamento nosso para vencer a frieza espiritual. Frieza espiritual é uma das piores sensações que existe, e eu falo com toda a certeza no meu coração, porque você sabe que você está longe de Deus e você sabe que você não deveria fazer isso, e Ele continua te amando e você fica constrangido por isso, mas no final das contas, sentir pena de você mesmo ou ficar constrangido por essa situação não muda nada. O que realmente muda é arrependimento e posicionamento. Porque quando nós queremos que um cenário mude, é necessário nos posicionarmos a respeito disso. Por exemplo, se eu quero ter uma vida mais saudável, é necessário que eu tenha ações correspondentes a isso. Então é da mesma forma, se eu quero ter um relacionamento com o Senhor, eu preciso de ações correspondentes, né? Então nós vemos que quando nós nos arrependemos de verdade, o Senhor joga tudo que nós fizemos no mar do esquecimento, mas primeiro é necessário o arrependimento, né? Para voltar para a presença dele. E para você se livrar da frieza espiritual, primeiro você vai precisar de um arrependimento genuíno, sabe? Não se arrepender de boca, tipo, ai, tô me arrependendo aqui, meu Senhor, me perdoe. Não, mas é necessário algo realmente que parta do seu coração. Essa é a primeira dica que eu dou pra você que quer sair dessa frieza espiritual. Segunda dica que eu dou: vai fazer seu devocional. Gente, é que assim, a gente fica procurando respostas rápidas, né? Eu considero que, infelizmente, vivemos numa geração fast food, onde nós queremos resultados rápidos com ações fáceis, mas na realidade não há uma fórmula mágica para você mudar esse cenário. É uma série de passos, né? É o arrependimento, é você voltar a orar, você voltar a ler a Bíblia, você voltar para esses caminhos que vai fazer você mudar o cenário que você está vivendo, né? Não existe fórmula mágica, gente, mas é aquilo que nós realmente sabemos. Se você quer mudar, você vai lá, ora, né? A oração a gente trata como algo muito difícil, quando na realidade é só uma conversa nossa com Deus, né? Então, se você trata a oração como algo difícil, você já traz pra sua cabeça, cara, é só uma conversa com Deus, então deixa eu abrir meu coração aqui e falar com Ele tudo que eu tô pensando, que eu tô sentindo. Você pega, lê a Bíblia, gente, porque é a palavra de Deus, né? O Senhor se revela pra gente através da palavra dele. Então é necessário mesmo que você tenha
uma vida diária com a sua Bíblia, que você faça seu devocional. Se você não entende muito da Bíblia, pede pro Espírito Santo te revelar. Você pega, lê livros tipo João ou outros livros que você sabe que vai prender mais a sua atenção, né? E outra coisa, gente, se você não sentir nada, se você falar bem assim, nossa, mas tá muito frio aqui, viu? Tô fazendo meu devocional, tô orando, tô fazendo isso, mas continua muito frio. Aí você lembra bem assim, cara, isso vai com o tempo, né? Na realidade, eu já falei essa frase aqui várias vezes no canal, mas eu gosto muito dela, que diz que Deus responde sacrifício com fogo. Então, quando você vê que tá muito difícil, que tá sendo realmente um sacrifício vivo, né? Você tá fazendo o seu devocional, tá fazendo as coisas, você pensa, cara, um dia vai vir o fogo aí, ó, porque o Senhor não te deixa desamparado, gente. Vai ser assim, se você se aproximar do Senhor, Ele vai se aproximar de você. Isso é, tipo, vamos falar uma regra básica, né? Quando você se aproxima, o Senhor se aproxima de você também. O que Ele quer na realidade é ser extremamente íntimo de você, porque Ele te criou, Ele quer ser o seu melhor amigo. Então vai depender de você, mas Ele continua lá, velho. Ele continua te amando, Ele continua te buscando. Igual a gente vê no livro de Oséias, né? Como eu disse, Israel fazia 1500 coisas com ele, velho. Ele continuava tipo assim, nossa, Israel, eu te amo, volta pra mim. Mas de verdade, se eu fosse o Senhor, eu não ia fazer isso, não. Mas ainda bem, né? Pela misericórdia e a graça dele que nos alcança todos os dias. Mas, de verdade, gente, não aceite viver nesse cenário de frieza, né? Saiba que você foi chamado para o avivamento, você foi chamado para ser afogueado, e Deus realmente quer te usar como um instrumento dele para alcançar as outras pessoas. Mas como você vai ser um instrumento sendo que você não está vivendo isso, né? A gente parte já do princípio que a gente vive o que prega e prega o que vive. Então, se você está frio, como você vai alcançar as outras pessoas? E cara, de verdade, aí você já pensa bem assim, se Jesus transformou a minha vida, Ele transforma a dos outros também, mas é necessário uma ferramenta, Ele precisa de um instrumento, e que você seja esse instrumento. Então não se contente com a frieza, não viva como se o noivo estivesse longe demais, porque quando ele chegar, é para você estar com a sua lamparina acesa, e não para acender ainda, sem óleo. Porque quando ele chegar, para entrarmos na festa e não ficarmos do lado de fora batendo na porta. Sabe, o noivo ele está vindo, o noivo está chegando. É necessário um posicionamento meu e seu. Sabe, não quero viver uma vida aqui nessa terra vã, uma vida rasa. O Senhor tem muito para nos dar, o Senhor tem muito para nos mostrar. Mas primeiro é necessário eu querer, você querer. Sabe, é nossa decisão. Eu volto a tocar nesse ponto, isso é muito importante. Eu quero que você entenda que é sua decisão, cara, depende de você. Depende de você para ver Deus mais fundo, vamos falar assim, né? Realmente desfrutar da intimidade dele. Então não se contente com uma vida rasa, saia dessa frieza espiritual urgentemente. Não queira viver nisso, mas utilize todos os seus dias aqui na terra para queimar por Jesus, né? Utilize todos os seus dias aqui na terra para amar Ele de uma forma que você nem imagina. Mas utilize todos esses dias para ter uma vida devota, uma vida consagrada a Ele, porque é só isso que faz sentido na realidade. Então abandona essa frieza aí, bora colocar, né, mais lenha nessa fogueira, porque essa geração é uma geração escolhida, uma geração que é avivada. Então não fique fora desse avivamento, mas queime por ele de todo o seu coração, certo? Um grande beijo, gente, e tchau, tchau.